Olá, bem-vindos ao Carta Capital Entrevista. Eu recebo aqui Edinho Silva, ex-ministro, ex-prefeito de Araraquara e candidato à presidência do PT, segundo consta e é difundido por aí, o candidato do presidente Lula à presidência do PT. Edinho, bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Sérgio, a oportunidade de estar aqui com você, com toda a audiência da Carta Capital, o que para mim tem muito significado. Então, sou muito grato de estar compartilhando esse espaço com você. Imagina, a honra é nossa, Edinho. Edinho, começando por aí, quer dizer, o presidente Lula apoia a sua candidatura, você é o representante do campo majoritário do PT, mas apareceram aí ao longo da campanha mais de uma candidatura para disputar com você a presidência do PT. E a minha pergunta é, se surpreende essa quantidade de candidaturas à presidência do partido? De alguma forma lhe parece que é algum tipo de resistência ao seu nome? O que está acontecendo nesse momento na campanha? Não, Sérgio, é natural a disputa no PT, né? Eu sou filiado ao PT desde 85. Eu não me lembro de nenhuma disputa para a presidência do partido que não tenha tido disputa. Porque o PT é um partido que ele preza muito pela democracia interna, é um partido que tem uma vida orgânica muito forte, né? Cotidianamente o partido mobiliza suas instâncias, mobiliza os seus dirigentes, os seus filiados, a sua militância. Enfim, então é um partido que, ao contrário de outros partidos brasileiros, e não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas eu estou tentando caracterizar o PT, essa vida dinâmica do partido faz com que se exercite a democracia interna. Então, quando você lança ou você vive a possibilidade de troca de dirigentes, você lança candidaturas, essas candidaturas procuram valorizar as suas posições internas, as suas posições que elas defendem para o partido, o que elas defendem para a sociedade. Então, as candidaturas acabam se tornando candidaturas naturais nessa dinâmica de disputa interna. Então, eu não vejo isso como um problema, ao contrário, eu vejo como uma característica, um mérito do PT. Agora, o PT tem uma longa, desde a eleição do Lula em 2002, que é o partido que mais tempo ficou no poder no Brasil. Obviamente tem um desgaste, ao mesmo tempo foi afetado por várias denúncias de corrupção, reais ou não, exageradas ou não. A gente sabe tudo o que aconteceu com o partido e os efeitos que isso tiveram sobre o partido. A minha pergunta para o senhor é o seguinte, o que é preciso mudar no PT, não só pensando na eleição de 2026, mas pensando no futuro do partido? O PT vivenciou um processo de ataques que talvez nenhum partido na história brasileira tenha vivenciado algo semelhante. E nós vencemos esse processo. Eu penso que a prisão e depois a liberdade do presidente Lula descaracterizou tudo aquilo que havia sido construído como retórica para destruir o PT, para destruir o presidente Lula enquanto líder. O partido conseguiu se refazer desse processo, o presidente Lula se refez enquanto liderança desse processo, ganhou as eleições de 22, portanto o PT é um partido vitorioso, um partido que conseguiu construir um amplo arco de alianças que conduziu o presidente Lula em 22 à sua vitória. Mas, claro, por mais que esse fato seja inegável, que a vitória seja inquestionável, o PT também tem que entender as suas dificuldades, aquilo que ele precisa superar do ponto de vista orgânico, do ponto de vista organizativo, e mesmo em termos de suas posições, daquilo que o PT tem dialogado com a sociedade. Eu não tenho nenhuma dúvida que o PT terá que enfrentar um processo muito difícil no próximo período. Acho que o campo democrático brasileiro vai enfrentar um processo muito difícil. Nós estamos vendo na Europa a ascensão do fascismo. É só nós olharmos as últimas eleições, seja a eleição em Portugal, seja a eleição na Polônia, seja aquilo que aconteceu no processo eleitoral na Alemanha, onde
o nazismo teve 20% dos votos, se tornando uma força política real, seja aquilo que nós temos presenciado, né, como a França, onde o Macron teve que efetivamente fazer uma grande construção política para que a ultradireita e o fascismo também não tivesse peso no parlamento francês. E assim tem sido, né? A Itália hoje tem como primeira-ministra a Meloni, que é assumidamente uma fascista. Ela se assume como representante do fascismo. Então, eu penso que é um processo muito difícil, né, de consolidação de concepções, de pensamentos que nós achávamos que nós tínhamos derrotado no pós-Segunda Guerra Mundial, né? Nós achávamos que o pós-Segunda Guerra, o Holocausto, tudo aquilo que o mundo vivenciou com a ascensão desse pensamento fascista que desembocou no nazismo na Alemanha, nós achávamos que nós tínhamos derrotado do ponto de vista da construção de um processo civilizatório, e nós estamos vendo que não. Nós estamos vendo a ONU enfraquecida, nós estamos vendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos sendo todos os dias atacada e desrespeitada. Então, nós enfrentamos isso no Brasil. Agora está desvendado que a tentativa de golpe de 8 de janeiro não foi só uma tentativa de golpe, foi também uma organização para matar o ministro do TSE, para matar o presidente, para matar o vice-presidente. Então, efetivamente, esse pensamento fascista, ele cresceu no Brasil, infelizmente, ele tem capilaridade eleitoral e ele faz disputa na sociedade do ponto de vista eleitoral. Então, o PT terá que ser um partido forte, com as suas instâncias funcionando, para enfrentar essa disputa, que será uma disputa, no mínimo, de médio prazo, mas também terá que ser o partido que vai se fortalecer, porque precisa se fortalecer para o pós-Lula. 26, Sérgio, é a última eleição que o presidente Lula disputa. O PT terá que fazer disputas na sociedade, dialogar com a sociedade, sem o presidente Lula disputando eleições, como aconteceu em 2005 na crise que nós vencemos em 2005, como foi agora na farsa da Lava Jato. O presidente Lula vem, faz a disputa eleitoral e dá protagonismo ao PT. 26 será a última vez que o PT terá o presidente Lula disputando eleições, porque, portanto, o PT terá que ser forte. Tem uma frase do presidente Lula que, para mim, ela é emblemática, né, onde ele diz que o substituto dele não será um nome, o substituto dele será o partido, será o PT, porque se o PT estiver forte, funcionando, dialogando com a sociedade brasileira, em sintonia com as demandas da sociedade brasileira, o nome nós vamos construir. Então, nós temos que efetivamente reestruturarmos o partido, voltarmos a fazer trabalho de base, que eu penso, se nós olharmos principalmente as eleições de 24, nós perdemos as eleições em setores da sociedade que sempre se caracterizaram como uma base histórica do PT. O PT está com muitas dificuldades de dialogar com a nova classe trabalhadora emergente nesse século XXI, por conta do processo de modernização, né, que se acelerou do século XX para o século XXI, a adoção da robótica. Nós não vimos ainda o impacto da inteligência artificial no parque produtivo brasileiro. Muitas profissões vão deixar de existir, outras profissões serão criadas, portanto, o PT terá que saber dialogar com essa nova classe trabalhadora. Então, são desafios imensos que o partido terá que dar conta para que ele continue sendo um partido relevante na disputa de rumos do Brasil e que influencie também a América do Sul, a América Latina, e que mostre que aqui nós somos capazes de derrotar o fascismo. Porque um país do tamanho do Brasil, se a gente enfraquece o fascismo, nós seremos também um referencial para os países europeus, que é onde, né, o fascismo mais se implanta e mais se desenvolve, infelizmente, hoje. Pegando esse gancho, Edinho, a gente tem visto no mundo que os partidos de esquerda, os partidos social-democratas, que acaba sendo a conformação do PT hoje, são vistos por uma grande parte da população como o partido da ordem, né, o partido que defende o establishment, enquanto essa extrema-direita virou o partido da mudança. Como é que a esquerda e um partido como o PT podem recuperar essa bandeira de que ele é o agente da transformação da sociedade?
Sérgio, a minha avaliação, a democracia representativa, ela vive uma crise no mundo hoje. É só nós olharmos o quanto que as abstenções crescem, né? Os países que se reivindicam democratas, esses países têm tido, né, um desinteresse da sociedade pelo processo eleitoral. Então, essa democracia representativa, ela está se enfraquecendo. Eu concordo com você. Isso tem gerado um antissistema, um sentimento antissistema que tem sido captado muito pela direita. Eu penso que o PT tem que entender, né, esse descrédito que hoje cresce na sociedade e nós sermos efetivamente o partido da mudança, o partido da transformação. Por isso que eu tenho dito, eu tenho viajado o Brasil todo, Sérgio, e eu tenho debatido com o partido nesse sentido. O PT tem que levantar a bandeira, por exemplo, da democracia direta, né? O PT, que foi o partido do orçamento participativo, né, da valorização da participação dos conselhos populares, nós meio que nos afastamos dessas bandeiras. Isso é ruim. Hoje nós, infelizmente, temos prefeituras do PT que não implementam mais o orçamento participativo. Nas câmaras municipais, os nossos vereadores não defendem mais o orçamento participativo. Não estou dizendo que seja assim em todo lugar, estou dizendo, infelizmente, na maioria dos lugares. Nós, muitas vezes, nos afastamos da participação dos conselhos. Infelizmente, tem uma hipervalorização dos conselhos tutelares, né? Porque acabam virando espaço de remuneração de conselheiros, né? Acaba virando um aparelho. Mas os conselhos populares, Conselho Municipal de Saúde, de Educação, Conselho de Segurança Alimentar, de Economia Solidária, né? Os conselhos, até os conselhos obrigatórios de assistência social, nós deixamos de fazer a disputa. Então, esse afastamento, né? Esse distanciamento do PT, por exemplo, da expressão da democracia direta é ruim. Nós temos que voltar a defender a democracia direta, defender que a população organizada nos bairros tem sim o direito de escolher as suas prioridades, que as suas prioridades têm que ir sim por orçamento portanto, que nós temos condições, por meio da democracia direta, inverter prioridades. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que o embate do século XXI será o embate de democracia contra fascismo. Mas para que a classe trabalhadora valorize a democracia, ela tem que identificar a democracia no seu cotidiano, senão vira um valor abstrato. Né? Os trabalhadores, as trabalhadoras não vão defender aquilo que é abstrato, eles vão defender aquilo que é real nas suas vidas. Então eu penso que nós temos que voltar a levantar com muita força a bandeira da democracia direta. O PT tem que levantar também a bandeira de uma reforma política eleitoral, né? Eu penso que o PT tem que voltar a defender o voto em lista, porque numa ascensão do fascismo, o que caracteriza o fascismo? O culto à personalidade, né? O expansionismo, né? A ocupação de territórios que não são seus, né? E também a não aceitação do outro, né? Claro, por si é um pensamento autoritário, né? Se nós não levantamos a bandeira da democracia, do fortalecimento da democracia, com o fortalecimento dos partidos, nós vamos ter cada vez mais os influencers ocupando espaço, né? Aqueles que cultuam a própria personalidade, né? Nós vamos enfraquecer a democracia, enfraquecendo, né, o coletivo e valorizando o individual. Então, o PT tem que voltar a colocar como prioridade a reforma política eleitoral, o voto em lista, o debate partidário, a valorização do coletivo e não fazermos coro com essa ascensão do personalismo, que é uma das características do fascismo. E nessa caracterização do fascismo, só para eu não perder a oportunidade, culto à personalidade, expansionismo, não aceitação do outro, né, e um pensamento autoritário, eu não preciso dizer para vocês que, na minha avaliação, o Trump é o maior líder fascista do século XXI. Edinho, o presidente Lula, nos seus 3 mandatos, nunca teve uma avaliação tão ruim como tem agora, e também o governo está com uma avaliação muito ruim.
O senhor acha que isso é um problema de comunicação ou tem algo mais profundo? Está faltando um projeto novo, uma ideia nova para dar uma cara a esse terceiro mandato do presidente Lula? Não, primeiro nós temos que caracterizar as condições que o presidente Lula assume, né, Sérgio? O presidente Lula assume em 2023 com o país literalmente quebrado, 375 bilhões de reais de rombo, boa parte desse dinheiro utilizado na maior operação de compra de votos do ponto de vista institucional que o Brasil já viu. É só nós olharmos o que foi feito no ano da eleição no Brasil, o quanto que se queimou dinheiro para tentar mexer no eleitorado, né? E o presidente Lula, de 23 para cá, na verdade, nós passamos 23 inteiro tentando equilibrar o orçamento público, aprovando leis que melhorassem as condições orçamentárias do país, né, que melhorasse as condições de capacidade do custeio, do investimento, né, e o presidente Lula refez, inclusive, as relações institucionais, que o Brasil, se nós pegarmos até 22, nós vivenciamos uma turbulência institucional, um desarranjo institucional absurdo. Em 24, eu penso que o governo reestrutura as políticas públicas, além de a gente voltar com Minha Casa Minha Vida, com o PAC, né, de fazer um debate sério sobre o Bolsa Família, que precisa ter porta de entrada, mas também precisa ter porta de saída. O presidente Lula lança o Pé de Meia, que na minha avaliação é um programa fantástico do ponto de vista de manutenção do aluno, né, de famílias vulneráveis, de manter esse aluno estudando, porque não haverá um país de igualdade de oportunidades se não for pela educação, de manutenção dos alunos na rede educacional. O presidente Lula lança o crédito do trabalhador, tentando melhorar a situação de endividamento das famílias. Nós temos ainda para lançar, que o governo está finalizando, um programa de melhoria da moradia precária. O presidente Lula quer também ter um programa para dialogar com os motoentregadores, que na minha avaliação é a maior categoria profissional do Brasil hoje. Então tem muita coisa ainda para o governo entregar. E eu não tenho nenhuma dúvida que isso vai proporcionar uma melhoria na nossa popularidade. Agora, Sérgio, eu penso que a gente só vai fazer um enfrentamento correto em relação à polarização que o Brasil vive hoje se nós conseguirmos conversar com uma parte do eleitorado que em 22 não votou em nós. E nesse sentido, eu acho que a gente tem que discutir modelo de sociedade. Nós estamos vendo, né, a ultradireita negar a urgência climática, né? O Trump dizendo ao mundo, né, que a ultradireita, os fascistas têm que continuar defendendo um modelo de produção que degrade o meio ambiente. Ele diz isso abertamente. Então nós temos que primeiro dialogar com a sociedade, que a sociedade que nós queremos reconhece a urgência climática, reconhece os desastres que nós temos vivenciado todos os anos em decorrência da degradação ambiental, que nós queremos um modelo de produção de riqueza, porque produzir riqueza é importante, porque tem muita pobreza para ser combatida, mas que não degrade o meio ambiente, né, que não destrua a natureza. Nós temos que debater também um modelo de sociedade onde nós temos que ter política de segurança pública, porque a trabalhadora e o trabalhador que compra o seu celular, financia o seu celular, tem o direito de ter seu celular. A família que nos bairros financia uma televisão nova, um micro-ondas novo, tem o direito de ter isso dentro da sua casa e não ser a sua casa vítima de arrombamento, de furto. Então, a mãe quer que seu filho saia de casa, a sua filha saia de casa e volte com segurança. Então, segurança pública é um tema importante para o povo brasileiro, para as trabalhadoras e para os trabalhadores. Agora, o nosso modelo de segurança pública não pode ser o dos fascistas, onde eles acham que segurança pública é igual polícia que mata. Não. A nossa concepção de segurança pública passa pela adoção das novas tecnologias, o monitoramento por câmera, que hoje nós temos tecnologia onde uma câmera é capaz de filmar a placa de um carro, de rastrear se aquele carro está envolvido em alguma ocorrência, se pegar a face de alguém que esteja no carro, você é capaz de rastrear se aquela pessoa está envolvida em alguma ocorrência. Então nós temos muita tecnologia para oferecer segurança nos bairros, nas periferias, onde a população precisa de segurança sem necessariamente
defender polícia que banalize a violência, que banalize a morte. Também é impossível nós debatermos segurança pública só em nós debatermos um programa que cuide do adolescente infrator. O adolescente em conflito com a lei precisa de programa para que ele não seja cooptado pela criminalidade. E um programa de segurança pública, na nossa concepção, também tem que cuidar daqueles que cumpriram pena. Quem cumpriu pena, pagou pelo seu erro, tem que ter o direito de ser reinserido na sociedade, tem que ter programa de reinserção social, porque senão vai voltar para a criminalidade. E nós muitas vezes não debatemos segurança pública, a gente deixa segurança pública como um tema secundarizado. Não, nós temos que ter a nossa proposta de segurança pública, nós temos que ter presença nas periferias, nós temos que voltar a fazer diálogo com as periferias, nós temos que dialogar com a comunidade evangélica, né? A comunidade evangélica, nós temos visto aí todos os levantamentos, é a religião, principalmente as igrejas evangélicas pentecostais, neopentecostais, são as igrejas que mais crescem. Nós temos que conversar com essa comunidade e mostrar que nós também defendemos justiça, que nós defendemos igualdade, nós defendemos direitos, né? Que nós defendemos uma sociedade inspirada nos valores cristãos. Se nós não debatermos e não conversarmos, como que nós vamos efetivamente dialogar com a realidade da sociedade brasileira hoje? Então, são desafios imensos, mas que nós temos que encarar, nós temos que enfrentar, e o PT tem que cumprir a sua missão, né, de ser o partido que não só dialogue com essa temática, com a nova temática do século XXI, mas um partido que toque o coração do eleitor, né? A gente não pode ver o Trump, para encerrar, Sérgio, obrigando a prefeita de Washington a pagar das ruas de Washington que vidas pretas importam. A sociedade que nós defendemos, vidas pretas importam sim. Nós não queremos uma sociedade racista, nós não queremos uma sociedade que a mulher seja vítima de violência e de preconceito, nós não queremos uma sociedade marcada pela LGBTfobia, nós queremos uma sociedade de igualdade. Se nós não conversarmos em relação aos nossos valores, é evidente que nós não vamos conseguir trazer para o nosso campo um eleitor que já foi nosso e que na última eleição não votou em nós. Bem, se o senhor for presidente do PT, pensando em 2026, em alianças, o senhor pretende e acha possível replicar a frente, chamada Frente Ampla, que ajudou o presidente Lula a derrotar o Bolsonaro, ou trabalha com a ideia de uma composição, um arco de alianças menor, mas mais, vamos dizer assim, ideologicamente mais consistente? Eu penso, Sérgio, que a reeleição do presidente Lula é o centro, tem que ser o centro da ação do PT em 26. Primeiro, porque nós temos que dar continuidade a esse projeto de reconstrução do Brasil, para que a gente não viva, o eleitor não pode ter memória fraca. A gente não pode voltar a viver o que a gente viveu no governo Bolsonaro. É impossível nós não termos lembrança de como que ele banalizou as vidas do povo brasileiro na pandemia, a forma como ele acirrou o ódio no país, o quanto que ele acirrou a violência, o quanto que ele acirrou as pessoas se armarem, ou seja, para fazer justiça com as próprias mãos. Nós não podemos ter memória fraca em relação a isso. O quanto que ele desorganizou as políticas públicas, né? Não proporcionou condições para que o Brasil crescesse com justiça social. Então, reeleger o presidente Lula é central em 26, para que a gente continue reconstruindo o Brasil, mas também para que a gente derrote as expressões do fascismo no Brasil, Sérgio. O Brasil nunca flertou com os fascistas. O máximo que nós chegamos perto do fascismo no Brasil foi na década de 30, com o integralismo. Agora não. Os fascistas estão dentro dos partidos, se organizando, defendendo as suas ideias publicamente, defendendo o preconceito publicamente, defendendo privilégios publicamente. Agora todo mundo se esconde, mas só nós lembrarmos quem pôs o boné do Trump, em final de 24. E olha o que o Trump está fazendo. Prendeu um adolescente brasileiro, algemou imigrantes em avião cargueiro, e se o mundo não tomar conta e não se sensibilizar, ele está transformando em El Salvador em outro campo de concentração. O Trump, que
como eu já disse há pouco, ignora toda a perseguição racial nos Estados Unidos. Nós estamos vendo agora em Los Angeles o povo se manifestando pelo direito dos imigrantes. Se nós estamos vivendo num mundo, Sérgio, infelizmente, de concentração de renda por meio da financiarização da economia, é evidente que a imigração só vai aumentar. Esse é o debate que nós temos que fazer. A forma como está se dando o acúmulo de riqueza no mundo por meio da financiarização da economia, é impossível os africanos, os nossos irmãos africanos, não imigrarem, os árabes, diante de tanta violência no continente, não imigrarem, dos povos pobres da América Latina também não imigrarem. Então, em vez da gente discutir a origem do problema da imigração, o Trump trata imigrantes, que são trabalhadoras e trabalhadores, como se eles fossem bandidos que são deportados do país em aviões cargueiros algemados. Então, é esse o mundo que nós temos que debater. Qual o mundo que nós queremos? E, nesse sentido, eu não tenho nenhuma dúvida, nós temos que criar um amplo campo democrático no Brasil, das forças que defendem a democracia, das forças que não convivem com o pensamento fascista, para que a gente reeleja o presidente Lula. Reeleger o presidente Lula é fundamental para a história brasileira em 26. Edinho Silva, eu agradeço muito a sua participação nesse programa e até a próxima. Eu que agradeço, Sérgio. É uma imensa alegria estar aqui nesse espaço construído e desenvolvido por essa figura que eu tenho muito respeito, que é o Mino Carta. Mino Carta, para mim, talvez o maior jornalista do século XX, e também o quanto que a sua obra se estendeu pelo século XXI. Então, estar aqui na casa do Mino Carta, para mim, é motivo de muita alegria, e eu me sinto até emocionado de estar aqui. Muito obrigado.